Eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras, agora no livro do Apocalipse, livro esse que nós temos estudado. Temos uma pausa semana passada, né? Por conta de um outro compromisso e a presença do Reverendo Fernando aqui conosco, mas hoje vamos reassumir essa sequência e, para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós leremos aí do verso 18 em diante, a carta escrita à igreja em Tiatira. Convido os irmãos mesmo assentados, mais atentos, de modo reverente, a acompanhar a leitura que farei dos versos de Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra, e nesse instante que nos preparamos para meditar nela, clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, gerando e conduzindo-nos a compreender a tua vontade e, acima de tudo, a obedecer aquilo que o Senhor mesmo nos ensina. Nos ajude, é o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouco o livro de Apocalipse, agora não na perspectiva de estudo bíblico, como já fizemos, mas através de sermões expositivos. E nós vimos que esse livro, desde o início, ele traz a última revelação que vem do próprio Cristo à sua igreja e que tem como objetivo, mais uma vez, gerar perseverança na igreja diante de todas as circunstâncias que a igreja está vivendo e que ainda há de viver. Apocalipse fala não só das coisas futuras, mas das coisas, inclusive, que a igreja já estava vivendo desde o início, as coisas que estavam passando no momento que o registro foi feito, e também as coisas em relação à perspectiva futura. Primeiro capítulo, que é um capítulo introdutório, chama a atenção da importância do livro, dizendo que aqueles que ouvem e guardam essa profecia são bem-aventurados, fazendo um paralelo com o último capítulo. Fala também sobre aquele que é o Deus Todo-Poderoso, né? Falando a respeito da grandeza
do autor do livro e, de um modo específico, apresenta alguns títulos, alguns preceitos relacionados ao Senhor Jesus, que é o protagonista do livro do Apocalipse. E aí, no final do capítulo 1, ele vai citar vários títulos, dentre estes, o que o próprio Jesus depois escreve nas cartas, usando tais títulos. Aqui no caso na carta de Tiatira, ele vai usar o fato no verso 18, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Isso também já foi dito no verso 14, né, do capítulo 1, quando diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Então nós vemos que no capítulo 1, onde ele apresenta o protagonista do livro, a importância do livro, o meio da revelação do livro, agora ele começa a aplicar esses títulos em cada uma das cartas, justamente para reforçar a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Nós já vimos a carta escrita à igreja de Éfeso, uma igreja que tinha um conhecimento doutrinário fantástico, porém a sua prática estava em baixa, estava faltando amor na realização dessa prática. Nós vimos também a igreja de Esmirna, que era uma igreja que, apesar de ser fiel, passaria por lutas e dificuldades, mostrando que a fidelidade da igreja não a isenta de passar pelas tribulações dessa vida. E isso, de certa forma, traz uma resposta para nós. Por que sofremos, né? Se sou crente, o fato de você ser crente em Cristo e ser fiel ao Senhor não te isenta de passar por tribulações, sofrimentos e momentos difíceis na vida. Depois, a carta de Pérgamo, nós temos uma exortação contra a luta para preservar a fidelidade doutrinária. E lá é condenado tanto os falsos profetas, que é chamado aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, como também os próprios nicolaítas. Agora sim, entramos na carta então a Tiatira, a quarta carta de 7, que apontam para todas as igrejas, de todos os momentos, de todos os tempos, de todos os lugares, né? Diferentemente da interpretação dispensacionalista, que tenta colocar cada carta para um período específico da igreja, nós entendemos, dentro do paralelismo progressivo que Apocalipse nos traz, que as cartas são aplicáveis a todas as igrejas, de todos os tempos, em todos os lugares, né, até a volta de Cristo. Portanto, as cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e por aí vai, são cartas aplicadas à Igreja Presbiteriana Real, Aliança também, como a todas as outras igrejas. Dito isso, relembrado isso, nós vemos aqui o Cristo sendo apresentado, portanto, como esse que tem olhos como fogo de chama e os pés semelhante a bronze polidos, que, como nós já vimos no capítulo 1, refere-se a um título de poder e de juízo. Olhos de fogo, na ideia de purificação, e os pés polidos, que é aquele que é capaz de despedaçar e quebrar todas as coisas. Nós vemos então que são títulos que apontam para a característica de juiz do protagonista do livro, que é aquele que venceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que isso tem uma relação com o Antigo Testamento, quando nós estudamos também o 1º capítulo, e mostra essa autoridade de Jesus. Isso é reforçado, irmãos, quando depois ele apresenta na carta o fato de que ele está aplicando um juízo sobre uma falsa profetisa, né, que tem conduzido a igreja para caminhos de liberalismo, de liberalidade. E lá no final desse momento que ele trata da disciplina sobre essa mulher, o verso 23 ainda diz: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que faz o quê? Sonda mentes e corações, e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Tendo isso em mente, irmãos, e ciente de que, como Jesus faz em todas as cartas, ele afirma: eu conheço as tuas obras,
eu quero começar o sermão dessa noite fazendo uma pergunta. As suas obras refletem a sua crença no Senhor Jesus Cristo? Ou seja, o jeitão que você vive, o seu dia a dia, o que você faz e deixa de fazer lá no seu trabalho, lá na sua casa, no dia a dia, no contexto que você está inserido, reflete, brilha naquilo que você crê em Cristo Jesus? Ou você é um crente piedoso de domingo à noite e um miserável pecador de segunda a sábado? Se é aquele que vem com o pó de arroz da piedade, né, no domingo, parece que vira a esquina, se baixa um santo de piedade e de santidade, que você olha e fala, meu Deus, isso sim é um crente. Só que aí termina o culto, ao sair daquela porta, parece que toda a perspectiva de ensino de fidelidade ao Senhor acabou ficando amarrada ao pé dessa cadeira em que você está sentado. Ou seja, o seu jeitão, o que você faz, reflete no dia a dia aquilo que você crê em Cristo? Por que essa pergunta é importante? Porque aquilo que nós fazemos reflete a nossa cosmovisão, como nós enxergamos o mundo. As nossas práticas são apenas um reflexo da nossa crença. E se nós fazemos algo destituído de uma base, né, de fé ou de crença, isso é hipocrisia, que também pode acontecer. Não é à toa que a Bíblia, em vários momentos, condena isso. Uma prática que não condiz com aquilo que você crê. Então isso é falsidade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma obra que está extremamente arraigada e alicerçada em crenças. Intencionalmente, eu faço isso porque eu creio nisso. Eu ajo dessa forma porque realmente reconheço que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. E aquele que tem os olhos de fogo e os pés como bronze polido, ou seja, aquele que tem autoridade. Eu ajo dessa forma porque eu sei que existe um Deus soberano e que vai julgar todas as minhas obras. Então, como que tem sido isso? Como que tem sido o seu dia a dia? Nós vemos nas Escrituras, em especial em Tiago, na carta de Tiago, que ele já disse, né, inspirado por Deus, que a fé sem obras é morta. E que as obras sempre mostram qual a nossa verdadeira crença, ou seja, a nossa fé. Não dá para uma fonte de água doce jorrar água salgada e vice-versa. Ou uma planta de uma determinada espécie produzir frutos de outra espécie. Você vai produzir aquilo que você é. Se você é crente, obviamente que suas obras, os seus frutos, as suas realizações vão estar de acordo com aquilo que você declara ser. Se você entendeu a salvação mediante a graça e pela fé recebida em Cristo Jesus, então as suas práticas, inclusive religiosas, litúrgicas, vão obedecer isso. Por isso é incompatível, pegando o gancho aí da última semana, que alguém que diz crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e o Senhor da sua vida, acaba satisfazendo os seus desejos em práticas culturais dos nossos tempos. É incompatível para um cristão que diz crer num Deus todo-poderoso fazer uma postagem qualquer exaltando, por exemplo, o Halloween. Ou tirar uma foto bem produzida, bonitinha, de chifrinho e um tridente. Ou mesmo que ser de um anjinho. É incompatível para nós. Mas para quem faz, certamente é compatível, porque essa ação demonstra a sua crença. No fundo, esse miserável não entendeu nada. E por isso é no dia a dia que nós vamos refletir o que de fato está no nosso coração. Só que não se esqueça, o próprio Cristo se apresenta aqui como aquele que sonda mentes e corações. Você pode me enganar, porque eu sou
Eu sou meio lerdinho, às vezes. Você pode enganar a liderança da igreja, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai. Os pais são meio lerdos, é verdade. Porque, na verdade, nós confiamos nos nossos filhos, achando que eles aprenderam o que ensinamos. Então, é fácil enganar o pai e a mãe. Mas o problema seu é que não é o pai e a mãe que vão te julgar no último dia. Quem vai te julgar no último dia é aquele que sonda mentes e corações, e cujos olhos são olhos de fogo. Ele vai te queimar. É isso que eu estou querendo fazer você entender. Então, essa relação ou paradigma entre fé e obras está presente em toda a discussão bíblica. E aqui, em Apocalipse 2, de 18 a 29, nós vemos o tema ser discutido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Fica claro que esse modelo de coerência entre fé e obras não era muito compreendido pela igreja cristã em seus primórdios neotestamentários. Tanto que Tiago, Paulo e o próprio Jesus chamam atenção para o assunto. Nós já trabalhamos aqui recentemente, que inclusive quando olhamos para João, que eu não cito aqui, mas pode ser incluído, há um ensino duro nas Sagradas Escrituras para aquele tipo de crente que falava crer em determinada coisa, mas não praticava aquilo que dizia crer. Por isso Tiago diz, não seja apenas ouvintes, mas praticante. E a verdadeira religião não é aquela só de boca, mas é aquela que pratica. Ou como João diz, irmãos, não amemos só de palavra, mas de fato e de verdade. Ou seja, prática, atos práticos, frutos vistos, devem de certa forma, demonstrar aquilo que você crê. É isso que nós estamos tratando. Hoje em dia, nós vivenciamos aí mais discussões sobre o tema, e não é para menos. Pois, como sabemos os temas tratados nas cartas apocalípticas não foi só para a igreja de Tiatira, por exemplo, mas para todas as igrejas de todas as épocas e todos os lugares. Conhecendo um pouquinho do contexto de Tiatira, para fazer sentido para nós, é importante dizer que ela era uma cidade comercial de importância e de uma localização privilegiada na Ásia Menor. Porém, era a menos graciosa ou grandiosa das 7 cidades que receberam as cartas do Senhor. Uma cidade de maioria pagã, que contava com vários templos dedicados a vários deuses. E a igreja, apesar disso, é tido como uma igreja animada, uma igreja que produzia muitas obras. Vamos dar uma relembrada aqui. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Veja, era uma igreja atuante, uma igreja que trabalhava muito, que realizava muitos eventos, que estava ali dentro de um contexto de igreja, de cidade, e que permitia com que ela estivesse atuando de um modo exaustivo até mesmo. Obras de caridade, que aqui é colocado como teu amor, obras até mesmo, muito provavelmente, de evangelismo, baseado aí na fé, de serviço, de acolhimento, de diaconia, tratado aí na questão do teu serviço. Uma igreja que não desanimava, que era perseverante, né? Onde os membros continuavam sempre animados e atuando, não tinha aquela oscilação. Tem época que está todo mundo bem, tem época que está todo mundo desanimado. Não, era uma igreja que estava ali, né? Rompendo dia a dia em grandes atividades. Aí você fala, nossa, uma igreja maravilhosa. Só que Jesus olha para ela e fala, eu tenho um negócio contra vocês. Essa prática toda que vocês estão fazendo está destituída de conhecimento doutrinário. Vocês estão fazendo muita coisa, mas estão fazendo tão somente por fazer, porque não tem uma fase, uma essência, uma base doutrinária para fazer do modo correto. É o fazer pelo fazer. Sem propósito, sem um objetivo, sem uma intencionalidade. E é o que muitas vezes a gente vê na igreja.
Pessoas até mesmo se matando para trabalhar, para servir. Eu quero servir. Mas tá, qual que é o propósito disso? Não importa, pastor. O importante é fazer. Mas não é isso que a carta de Tiatira nos ensina. Em contraste com Éfeso, enquanto Éfeso estava desanimado na prática, já tinha esfriado no primeiro amor, já não estava fazendo tantas obras, mas era uma igreja extremamente conhecedora da doutrina, aqui nós temos o inverso. Uma igreja extremamente atuante, poderosa nas realizações, mas destituída do ensino verdadeiro de Cristo. A igreja em Tiatira era uma igreja forte em obras, como nós vimos no verso 19. E há uma distinção no termo fé do verso 19, aqui apresentado como sinônimo de fidelidade, ao que difere de fé no sentido de crença religiosa doutrinária, que é o que o restante da carta vai nos chamar a atenção. Quando Jesus diz, então, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, essa fé está não relacionada à fidelidade doutrinária, mas à crença, de um modo geral. Então, vamos lá. Era uma igreja cheia de atividades relevantes, feitas com fidelidade, porém desprovida do verdadeiro conhecimento de fé. Isso fazia dela uma igreja sujeita a ser enganada nas questões doutrinárias. E foi o que de fato aconteceu. Falsos mestres levantaram-se com sucesso no meio dos crentes de Tiatira. Um desses falsos mestres, denominado por Cristo aqui com o título de Jezabel, verso 20, tenho, porém, contra ti que faz o quê? Está com a Bíblia aberta aqui, nós estamos na Igreja Presbiteriana Real Aliança, Volta de Nárnia, Cristóvão Colombo, 1503, no culto. Estamos na carta de Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler o verso 20. Sintonizou comigo aí? Então vamos lá, o que diz o verso 20? Tenho, porém, contra ti o quê? Essa é uma palavra importante. O tolerares. O que é tolerar? Você saber que algo está errado e não fala nada. Isso é se tornar cúmplice das práticas infrutíferas das terras. Você tolera. Você fala, fazer o quê, né? Tem que aguentar. Igual aquele cunhado miserável que você tem nas festas de fim de ano. Você chega e fala assim, a família inteira vai vir. O fulano vem também? Vem. Aí a mulher já fala, gente, fulano, tolera, porque é a família. Eu tinha uma tia que falava assim, por causa dos santos a gente beija as pedras. Né? Então, você tem que aguentar. Às vezes no relacionamento social, tudo bem, pela harmonia familiar você tolera. Mas quando se trata de doutrina que pode colocar em prejuízo toda uma comunidade, qual que é o papel que Jesus está esperando de nós? Tolerância? Claro que não. Justamente ele diz, eu tenho contra ti o fato que você está tolerando falsos ensinos e falsos mestres. Irmãos, pesa sobre o anjo da igreja a responsabilidade de tratar os lobos na ponta da botina. Nós não podemos permitir falsos ensinos brotarem no meio da igreja e falar assim, não, deixa lá. É só uma tiririca no meio do jardim. Eu fiz esse erro lá em casa. Pareceu uma tiririca. Você fala, não, é uma tiririca. Eu não sei como que funciona. Mas é que ele tem lá, faz mitose e meiose, aquelas batatas. E de repente você só tem tiririca. Eu tolerei uma batata de tiririca. Hoje o meu jardim é um grande jardim de... Dá para entender? É isso que acontece na igreja. Quando você começa a tolerar um falso ensino, ou alguma coisa que você fala, mas isso aqui não é tão sério, dá para tolerar. Aquilo lá se transforma num grande perigo para toda a comunidade.
Nós falamos hoje de manhã sobre doutrina e estamos estudando sobre doutrina. E chama a sua atenção, porque o fato de conhecermos corretamente a doutrina é o que nos permite que, inclusive, as nossas obras não sejam obras simplesmente do fazer pelo fazer, mas sejam obras que, de fato, glorifiquem o nosso Deus. A mensagem da carta de Tiatira é o seguinte: faça muito, mas faça pautado na doutrina correta. Porque se você fizer de um jeito diferente, de um modo diferente, ou tolerando práticas não bíblicas, mesmo que você faça muito, não vale nada. Vamos caminhar aqui. Então, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, se você se lembra muito bem, um personagem do Antigo Testamento, rainha, que conduzia o rei e confrontou os profetas de Deus, em especial o profeta Elias, não é verdade? E que conduziu todo o povo a uma prática de prostituição e de idolatria. Por isso que Jesus usa essa ideia de Jezabel como sendo, fazendo essa analogia. É o que acontece com todos os falsos profetas dentro da igreja, irmãos. Ele seduz a igreja e ele acaba conduzindo a igreja a praticar coisas e aceitar, tolerar coisas que a igreja não deveria aceitar e nem tolerar. Então, devido à semelhança aí da sedução à idolatria e à imoralidade, que tal personagem, a Jezabel lá do Antigo Testamento fez, o próprio Cristo usa isso como analogia. Há uma grande incoerência, quando olhamos para a igreja de Tiatira, entre a fidelidade nas obras e a base, a essência da fé. Dito isso, vamos para o contexto de um modo geral aqui. Uma igreja, então, aparentemente atuante, aparentemente viva, aparentemente animada, porém com uma doença interna severa. Boa aparência, porém sem nenhuma essência. Era uma igreja que fazia muito, os cultos provavelmente muito animados, com serviço, com diaconia, com realizações, com caridade, com amor, como é dito aqui, porém desprovido da essência que deveria ser a força motriz de toda a prática, ou de toda boa prática, ou de toda boa obra que essa igreja tinha. Nesse contexto, e diante do perigo da heresia e do liberalismo presente, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, exorta sobre o seguinte tema: a necessidade de conservar fiel as obras em concordância com a doutrina, com o ensino cristão. As nossas práticas e as nossas obras têm que estar extremamente ligadas com a base doutrinária. O que nós fazemos em culto, o que nós fazemos como comunidade, o que você faz como cristão, as suas práticas, o seu lidar, naquilo que você envolve, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você faz parte, tem que estar extremamente íntimo com aquilo que você crê. E é justamente tendo a base correta do ensino ou da doutrina que você vai saber o que você pode e o que você não pode como cristão. Pastor, vamos fazer um bloco de carnaval o ano que vem para evangelizar os carnavalescos que vão estar tudo chapado, drogado e não sabe nem para onde que o sol nasce. Seria uma prática válida, uma atividade válida para a igreja do Senhor fazer? Uma atividade, você pode falar, nossa igreja tem até um bloco de carnaval. Choro e ranger de dente chama o bloco. Olha que coisa linda. E aí sai aquele povo com corrente, arrastando. Olha que coisa maravilhosa. Só que o que adianta essa obra? Ela está desprovida de conhecimento bíblico e teológico. Para Jesus, é uma obra de Jezabel. Não vale nada. A igreja ela precisa ser atuante, mas ela tem que ser atuante com sabedoria nas doutrinas e firmadas nas doutrinas que a própria palavra de Deus nos apresenta. Por isso, a carta de Tiatira fala da necessidade de conservar fiel as minhas obras em concordância com a doutrina ou em concordância
com os ensinos cristãos. As obras e a fé, e fé aqui eu uso como sinônimo de doutrina, ou seja, aquilo que você crê, devem andar juntos. Né? É a ideia lá da ortodoxia e ortopraxia. Doutrina correta, prática correta. Então ou seja, as obras devem produzir aquela. A minha fé deve produzir as obras e as obras devem estar conectadas com essa fé. Sendo assim, conservar de modo fiel as obras em concordância com a doutrina, ou seja, com o ensino cristão, é necessário, segundo a carta de Tiatira, por alguns pontos. Primeiro, para obter reconhecimento pleno no julgamento do Senhor. Nós sabemos que o próprio Deus já nos revela em sua palavra que no último dia Ele irá julgar todas as nossas obras. O texto que começa dizendo Jesus com os olhos de chama de fogo e pés semelhante a bronze, aponta para o fato dele ser juiz. Quando nós vemos verso 19, que diz do conhecimento pleno das obras e de todas as outras áreas da igreja, aponta para o fato de que Jesus sabe muito bem do que ele está tratando. Pois ele é aquele que, conforme o verso 23, sonda mentes e corações, e que, segundo o verso 25, diz que nós devemos conservar o que nós temos de uma maneira sólida e verdadeira, até que ele venha. Então veja só, irmãos, primeiro necessidade aí, para atrelarmos a fé com as obras, com a doutrina, é porque somente quando as nossas obras refletem corretamente o que cremos, nós obteremos o pleno julgamento do Senhor sem medo. Ele é aquele que tem os olhos como de fogo. Cristo vê e depura a nossa prática e a nossa fé, a nossa crença. Não há como esconder absolutamente nada do nosso Deus. Ele sonda mentes e corações segundo as nossas obras. Deus vê a realização de um modo completo. O que eu quero dizer com isso? Que não importa somente o que você faz, mas a motivação pela qual você faz e a base para a qual você faz. Se você está se dispondo a servir ao Senhor, mas para buscar honra e glória para si mesmo, sua obra não vale nada. Se você está se dispondo ao Senhor, mas fazendo algo que confronta e conflita com uma base doutrinária correta, mesmo que seja maravilhosa a sua ideia, a sua intenção, diante de Deus não vale nada. Em relação à obra de Deus, irmãos, os fins não justificam os meios. Você faz todo o processo corretamente, ou tudo não vale nada. A gente sabe dentro da igreja cristã de um modo geral, por exemplo, eu que acabei me envolvendo com a obra missionária transcultural, você tem várias instituições missionárias que, de certa forma, a prática de missões os fins justificam os meios. Os caras mentem em testemunhos para poder ter alguns frutos de evangelização. Eles enfatizam testemunhos cheios de tristeza e de grandes adversidades para tentar ludibriar o coração das pessoas para que as pessoas, com medo, se entreguem a Cristo. E aí, uma vez questionado, eu disse, mas esse meio aí está esquisito, cara. Ele falou, não importa, o importante é que as pessoas estão se convertendo. Eu falei, será? Obras 1000, mas destituídas da verdade, não valem nada. Ou nós fazemos todo o processo corretamente, ou Jesus olha para nós e fala, eu sondo mente e coração. Eu sei qual é a intenção sua. E se a sua obra não está aqui para glorificar ao Senhor, mesmo que você faça muito, não vale nada. Agora, se para aquele que faz muito, faz errado, não vale nada, me permite aqui um parênteses. E por que você não faz nada já? Aqui Jesus está dando uma dura para aquele que faz, mas faz com a intenção errada. E aquele que nem faz? É mais ou menos assim, se para aquele que faz, mas não faz do modo certo, já tem uma dura,
Para quem não faz, meu amigo, não sobra nem o pó da rabiola. Porque você pode muito bem, é melhor eu não fazer nada, porque vai que eu faço errado. Não, não, não. Isso não é argumento diante de Deus. A Bíblia nos chama a brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. A Bíblia diz que o Senhor nos salvou pela sua graça, mediante a fé, mas para as boas obras. Então o crente que não está fazendo nada, não está isento dessa dura. Muito pelo contrário, está numa situação até pior, porque não está fazendo nada. Só que se for fazer, faça do modo certo. Faça do modo correto. Porque Deus vê todas as coisas. A fé correta gera obras corretas. E as obras revelam o tipo de crença que nós temos. Então, o primeiro ponto aqui da necessidade de atrelar as suas realizações com a doutrina, com a fé, é porque somente quando elas estiverem em harmonia é que haverá um reconhecimento pleno do Senhor quando Ele voltar como juiz e julgará todas as nossas obras, quer sejam as boas como sendo as obras más. E, no caso nós, Apocalipse deixa claro que quando Ele julgar as nossas obras, sendo elas corretas, Ele mesmo nos dará o galardão a cada um, conforme as suas obras. Esse é o padrão de Apocalipse. Segundo ponto aqui. É necessário você manter, então, essa relação da fé e das obras, porque, desse modo, nós somos livres das consequências inevitáveis das práticas erradas. Quando nós agimos de acordo com o padrão doutrinário, não tem por que se levar bronca, não tem por que se levar dura, não tem por que se levar disciplina. Se você faz certo, com as motivações certas, do jeito certo, você vai receber o quê? O elogio e não crítica. É muito comum, às vezes, até no contexto de convívio pessoal, as pessoas se dispõem a fazer alguma coisa, mas faz de qualquer jeito. E aí o líder chega e fala, fulano, mas por que você fez assim? Eu fiz. Não tá bom, faz você. Já viu isso? Adolescente gosta desse troço? Quando a mãe pede para lavar a louça, aí lava, parece que lambeu o prato, em vez de ter usado a esponja. Aí você fala assim, fulano, não adianta se fazer dessa forma. Ou você faz direito, então não faço mais nada. Vira as costas, bate a porta do quarto, e como se tivesse tudo certo. Já viu isso acontecer? Infelizmente, talvez você não tenha visto isso acontecer, né? Porque isso aí quase nunca acontece. Mas acredita naquilo que eu estou te falando, porque eu já vi acontecer. Então veja só, não é essa a postura. Se você entende que serve a um Deus perfeito, e que mediante a sua palavra nos limpou para produzir frutos, e que essa palavra tem como utilidade te ensinar, te repreender, te corrigir e te educar, para que você seja o que mesmo? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você crê nesse Deus perfeito, soberano, grandioso, não tem como se apresentar para servir a Ele, para fazer um serviço de qualquer jeito. É isso que eu estou dizendo para você. Você precisa se dispor a servir, mas ao se dispor a servir, estar ciente que você tem que fazer o serviço certo. Porque não adianta você chegar para Deus, então faz você mesmo. Ele fala, eu não preciso de você mesmo. É verdade. E Ele tem olho de fogo. Pé polido. Te esmaga num pisão só. Sonda a mente e sonda o coração. Então, para nos livrar das consequências inevitáveis de uma prática errada, né? Eu vou fazer do jeito certo. Jesus fala, vocês têm feito bastante coisa, mas está feito do jeito errado. E o ponto é, vocês têm tolerado. Eu tenho contra ti o fato que você tolera falsos ensinos que conduzem para a liberalidade e te conduz para a imoralidade e, consequentemente, para a idolatria. Existe, então, uma aplicação de disciplina por parte do Senhor, não somente sobre os que agem de modo displicente quanto à verdadeira fé, mas sobre aqueles que toleram tais obras infundadas da doutrina correta. A consequência
será a aplicação dura de uma disciplina justa. Veja que há uma relação entre o ensino errado e a prática errada. Vamos relembrar aqui o verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos ao quê? A crerem. Não, a praticarem. Um ensino errado gera uma prática errada. Aí quando você tolera uma Jezabel da vida te ensinar algo errado, você vai tolerar também que a prática que você aprendeu dessa instrução errada seja aplicada. Por isso, irmãos, como igreja, nós precisamos, e como marca da verdadeira igreja, lutar pela fé evangélica no sentido de preservar os ensinos e quem usa esse púlpito para ensinar. Porque senão o cara vai te trazer um ensino que aparentemente é belo, porque Jezabel sabe muito bem ludibriar os coraçõezinhos, né, pequeninos nossos, e aí se não tivermos atenção, nós vamos aprender aquele ensino e vamos ser seduzidos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. É lógico que aqui são analogias para a prática de liberalismo e de buscar satisfação para o próprio coração. Comer coisas sacrificadas a ídolos é justamente participar de práticas que suprem os desejos do nosso próprio coração. Prostituição e idolatria. Que infelizmente o nosso coração pulsa por isso. O nosso coração ele é inclinado para satisfazer os desejos dele e para honrar os ídolos dele. Se não tomarmos cuidado, nós vamos rapidinho para isso. É isso que Jesus está chamando a atenção da igreja. Vocês estão fazendo um monte de coisa, mas com o coração errado, com a postura errada, isso não vale nada e tem conduzido muita gente a praticar aquilo que não se deve. Quando a igreja se foge da responsabilidade de pregar e de confrontar a prática pecaminosa individual, coletiva da igreja, ela acaba conduzindo a igreja a praticar coisas inconvenientes, irmãos. E em pouco tempo essa igreja já estará totalmente contaminada por uma crença errada e o que é pior, por uma prática errada. Então, veja, o ensino que essa profetisa trazia, que era tolerada, era não somente que ela ensina, mas seduza para praticarem a prostituição e as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, para nos livrar das consequências inevitáveis da nossa prática, eu preciso atrelar o meu conhecimento doutrinário à minha prática. E aí, irmãos, é uma tarefa difícil, porque, como eu disse, o nosso coração sempre é inclinado para satisfazer os próprios desejos e para buscar os próprios ídolos. E aí é uma tarefa que você fala assim, o pastor já ensinou isso lá em 2019. Não adianta. Eu preciso te ensinar isso sempre. Te relembrar constantemente. Porque se eu assim não fizer, a tendência é a gente se inclinar. Tanto para os desejos do coração, como para os ídolos do coração. E o terceiro ponto, irmãos, terminando aqui nosso sermão dessa noite, que mostra a necessidade de você atrelar aí a sua prática a uma doutrina correta, é porque somente fazendo isso é que receberemos as recompensas eternas prometidas aqui na carta em Tiatira. Quando ele diz lá, a partir do verso 26, ele diz, ao vencedor que guardar por um período. É isso que está escrito aí? Não, que guardar o quê? Até o fim. O quê? As minhas obras. Olha que interessante essa expressão de Jesus. Quando você está fazendo alguma coisa na igreja, pautada na doutrina correta, do jeito certo, com a intenção certa, não são mais suas obras.
mas são obras de quem? De Cristo. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É por isso que a igreja fiel, ela tem a autorização para pregar o evangelho e vê-lo crescendo, saindo, vencendo para vencer. E com cetro de ferro as regerás. Por que cetro de ferro? Porque a disciplina é uma marca da igreja, irmãos. Esse cetro de ferro é a ideia de você aplicar uma disciplina sobre a igreja e sobre a evangelização, aqueles novos discípulos que você for fazer, para que eles não estejam agora fazendo algo destituído da verdade. O que estava faltando na igreja de Tiatira era justamente uma liderança que aplicava disciplina sobre as Jezabéis, que ensinavam, seduziam outros a praticarem coisas inconvenientes. E é geralmente assim que acontece. O cara chega para você, lembra da minha teoria lá do não tem nada a ver? Que eu já te falei, joga fora esse troço. É assim que o cara vai chegar. Ele vai chegar para você, faz parte da mesma igreja, mesma sociedade interna. Aí ele chega para você e fala assim, fulano, vamos lá, no barzinho fulano de tal, ou então vamos lá, confraternização lá na minha empresa, ou vamos lá, não sei na onde. Fala, rapaz, mas ele tá meio esquisito. Não tem nada a ver. Nós vamos lá, só que nós não vamos fazer as coisas que eles fazem. Já viu isso? Não tem nada a ver, ele vai falar para você. Esse não tem nada a ver é um argumento de Satanás. Porque foi assim que Satanás fez com Eva. Fala, que é isso, menina? Isso não tem nada a ver. É certo que você não vai morrer. Não tem nada a ver esse negócio. Você vai morrer? Não, o que é isso? Não tem nada a ver. E nesse não tem nada a ver, a pessoa vai te seduzir a práticas das quais você deveria fugir. E às vezes acontece dentro da igreja. Se a igreja tolerar ensinos que conduzem à satisfação do coração e a busca dos ídolos do próprio coração, ela será passiva da disciplina vinda do próprio Deus, porque ele tem os olhos como fogo e ele sonda mentes e corações. É nossa responsabilidade como igreja aplicar a disciplina corretamente para preservar a igreja em fidelidade ao Senhor. Guarda até o fim as minhas obras. A relação entre a verdadeira fé e a realização das obras constitui-se em realizar as obras do próprio Cristo. E como consequência, o próprio Cristo promete recompensas eternas, de honra, de glória e de posição aos fiéis, e também eternas, né? Isso refletia a decisão do crente em tomar partido a crer naquilo que deve ser crido e viver segundo a sua crença. Quando nós olhamos para Paulo, exortando a igreja a andar em luz, como filhos da luz, ele vai dizer, não vos torneis cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, você lembra do texto? Reprovai-as. O verdadeiro crente é chamado para ser luz, não só dentro da igreja, mas no mundo. E quando você está lá, num contexto do seu trabalho, do seu convívio familiar, na sua escola, e você vê então os ímpios se levantando para realizar as obras infrutíferas das trevas, o que se espera de você como crente é que você brilhe e reprove tais obras das trevas, para não se tornar cúmplices. Pastor, mas isso é difícil. Bem-vindo à vida cristã. Ai, pastor, mas e se ele me mandar embora? Bem-vindo a pagar o preço pela fidelidade ao Senhor. Ai, pastor, mas as pessoas vão me deixar de lado. Que bom. Ou você quer continuar caminhando com eles para o inferno? Porque ou você anda com Cristo, ou longe dele. É nesse sentido que Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver
piedosamente e fiéis a Cristo Jesus vão ser o quê? Perseguidos. Olha só. Porque você vai dizer, esse tipo de coisa eu não faço. Ó, nós vamos começar a vender aqui tudo sem nota. Ó, eu não vendo sem nota. Se eu não concordo com o sistema de imposto aqui do Brasil, vamos para o Paraguai, talvez seja melhor lá. Ou muda para a Suíça logo de uma vez, porque aí você sabe que o negócio é sério. Mas se você tolera as práticas infrutíferas da terra, você se torna cúmplice dela. Aí depois reclama da vida, reclama não sei o quê. O teu chefe chega lá, seu secretário, e fala assim, ó, fala que eu não tô. Aí você fala, se eu falar que eu tô, você mandando embora. Então você já chega e fala, meu amigo, eu não minto. Ah, você não mente? Então não vai dar para você trabalhar aqui. Então tá, muito obrigado. Deus vai te honrar. Você pode ter certeza disso. Porque não dá para você trabalhar para um mentiroso. Porque senão o que você tem que falar? Ó, o doutor, ó, ele está aqui, mas disse que não quer falar. Pediu, inclusive, para dizer que ele não está. Mas é que ele não quer. Você vai fazer um negócio desse, que vai acontecer com você? Rua. Tudo bem. Isso é crença associada à prática. Se você crê que existe um Deus soberano que vai te julgar pelas suas obras, você deveria temer muito mais esse Deus soberano do que ser mandado embora por aquele patrão corrupto que te contratou. E é justamente porque nós não temos essa coragem, somos seduzidos pela Jezabel, que o cristianismo hoje já não impacta mais nada. É por isso que mesmo com o crescimento dos evangélicos no Brasil, a nossa sociedade continua sendo essa porcaria que é. É por isso que as empresas, que tem até tem muitos crentes nessa empresa, continua sendo uma porcaria que é. A escola não muda, o seu departamento não muda, a instituição pública não muda, porque nós toleramos e nos tornamos cúmplices. Ah, pastor, estou fazendo isso porque o senhor é pastor, o senhor não está lá. Como que vai ser de nós? Sua prática revela a sua crença. Quem cuida de você? Quem que é o provedor da sua vida? Agora, se você não crê nisso, irmãos, então o problema é muito mais sério. E naquele dia nós estamos correndo sério risco de ouvirmos: apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Concluindo, não basta ser atuante em obras, se a fonte dessas obras está errada. Sabemos que a doutrina não salva, mas confirma sobre a nossa salvação. Deus nos chamou para realizarmos as boas obras em Cristo, segundo o próprio Cristo. Fé e obras, coerência em Cristo, pois fomos chamados pela luz para que andássemos nela. As nossas obras, de fato, revelam a nossa crença, e a nossa fé, de fato, determina as nossas obras. Doutrina correta e prática correta, a receita para andarmos em fidelidade com o Senhor Jesus. O desafio que eu tenho para você é que você avalie as suas práticas no dia a dia. Porque essas práticas vão revelar aquilo que de fato você crê sobre o verdadeiro Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a realizarmos muitas obras, mas de acordo com o padrão da sã doutrina. E que Deus nos fortaleça. Amém?